A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos da família Paz em Cristo. Antes de iniciar o vídeo, eu peço aos irmãos que aqueles que ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e compartilhem a mensagem do Senhor, amém? Que eu fico muito agradecida. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus, a fonte da água viva. Nós vamos falar hoje de uma sede que nós temos. Não é aquela sede humana, mas é uma sede da necessidade de Deus em nossas vidas. Vamos ler em João 7, o versículo 37 e 38, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Jesus. É esta água que nós temos necessidade dela em cada dia da nossa vida. Deus, ele sente o desejo de restaurar os perdidos. Ele sabe que cada pessoa precisa desesperadamente de Cristo. Por isso que ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Não é aquela sede da água que mata a nossa sede. É aquela água que mata a nossa sede espiritual. É a fonte da água viva. É a graça de Deus em nossa vida. Vemos a necessidade da graça de Deus em nossa vida comparando a necessidade da sede humana. Nós temos uma necessidade muito grande de água na nossa vida. Muita necessidade de água no nosso corpo. E mais ainda temos a necessidade da água da vida, que é aquela que brota em nós, um rio de águas vivas, que vem do trono da graça de Deus. Certa feita, no poço de Jericó, na entrada de Samaria, Jesus ele teve um diálogo muito importante com uma mulher desconhecida. E essa mulher ficou conhecida na Bíblia como a mulher samaritana. Em certo momento do diálogo, Jesus disse para ela: quem beber da água desse poço voltará a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu der, não voltará mais a ter sede, porque fluirá dentro dele rio de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Glórias a Deus, louvado seja Deus. E é dessa água que nós temos a necessidade. Talvez vocês que estejam assistindo a esse vídeo tenham a necessidade dessa água da vida. Às vezes a gente tem tudo na vida, a gente tem bens materiais, a gente tem um padrão de vida elevado, mas sentimos a necessidade dessa água. É a água que mata a sede espiritual. É aquela água da graça de Deus em nossa vida. Sem essa água, tudo será em vão em nossa vida. Por mais que nós tenhamos uma condição de vida equilibrada, mas se faltarmos na nossa vida a água da vida, a água que brota dentro do nosso coração, a graça de Deus em nossa vida, podemos dizer que está faltando tudo na nossa vida. Portanto, amados, esse é o momento. Analise a sua vida se você está sentindo a necessidade desta água. Então, busque a necessidade desta água. Porque a palavra de Deus diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, que hoje nós venhamos a refletir mais da necessidade que nós temos de Deus em nossa vida. Por mais que sejam as situações adversas da vida, mas temos que buscar mais ainda essa graça, que é o que nos dá força para continuar seguindo diante das adversidades da vida. Então, que a água da vida brote em nossos corações e que essa sede venhamos a ter cada vez mais. Vemos também na Bíblia aquela parábola do filho pródigo. Sabemos que ele saiu com a grande parte da fortuna dele e quando ele perdeu tudo, ele teve sede. Ele teve sede, aquela necessidade de ele voltar para o Pai, onde ele tinha tudo e era considerado um filho amado, e ele desprezou tudo, mas quando ele perdeu, ele sentiu a necessidade, ele sentiu a sede. Assim é em nossa vida.
Há momentos na nossa vida que a gente sente a sede. A gente tem a necessidade de buscar a Deus. E é nesse momento que a gente não pode parar. A gente tem que buscar a Deus. Naquele momento, o filho pródigo, ele não pensou duas vezes. Ele disse, voltei com meu pai, peço perdão a ele, e nem que seja para viver como os servos dele, não como filho. E ele disse mais, já não tenho mais direito de ser chamado como teu filho. Considera-me apenas como teu servo. Mas o pai, que é amoroso, recebeu o filho. Essa parábola ilustra a bondade de Deus em nossa vida, que não importa o quanto o pecador tenha pecado na vida dele, mas a partir do momento que ele sente a sede, ele sente aquela necessidade de buscar a Deus, Deus está de braços abertos para receber. Por isso que ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede da justiça de Deus em sua vida, vá, porque Jesus está esperando de braços abertos. Busque a Deus. Não desista de buscar a Deus. Preserve em seu coração essa sede de Deus. E beba da água da vida que vai fluir para a vida eterna. Amém? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.